A graça e a paz de Cristo seja com seu coração. Continuando o salmo da semana passada, Salmo 96. Abra sua Bíblia lá no Salmo 96. Semana passada nós chegamos até o versículo 6. Hoje encerraremos este salmo. Pretendemos encerrá-lo. Salmo 96. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, diante da Tua palavra agora, a qual desnuda o nosso coração, a qual revela o que somos de fato, diante da Tua palavra agora nós pedimos ao Senhor que mostre o nosso coração. Revele, ó Deus, a nós quem somos. E transforme-nos naquilo que o Senhor quer que sejamos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, quando nós começamos o Salmo 93, ou 96, a primeira parte dele, nós mostramos para os irmãos que este salmo, ele é o que pode ser chamado de um salmo que antecipa a missão mundial da igreja. É um salmo que fala sobre missões, que fala sobre a evangelização. Por quê? Porque este salmo fala sobre a proclamação da glória de Deus entre as nações. É o assunto principal desse salmo. Proclamar o Senhor entre as nações. E isso é muito importante para nós entendermos a mensagem deste salmo. Ele fala para nós que Deus deve ser proclamado entre as nações como o alvo da nossa adoração. A igreja deve mostrar para o mundo que Deus é a razão da nossa adoração. Deus é o alvo, Ele é o objetivo nosso, da nossa adoração. Quando nos reunimos para adorar, nós adoramos a Deus. O culto é para o Senhor. Quando nós oramos a Deus, nos dirigimos a Ele. Quando abrimos a sua Bíblia e lemos a palavra dEle, nós cremos que é Ele falando conosco. A adoração, então, na adoração nós devemos mostrar que Deus é a razão da nossa vida. Evangelizando, mostrando para as pessoas quem é Deus, mostre para elas que Deus é a razão da sua existência, a razão da sua vida, a razão das suas decisões. As decisões que você as toma pensando na glória de Deus, em exaltar o Senhor. Outra verdade que vimos neste salmo, no versículo 4 a 6, é que proclamando a glória do Senhor entre as nações, devemos mostrar que Ele é o único Deus vivo. E ali nesses versículos, Davi, que foi quem escreveu este salmo, nós mostramos para os irmãos semana passada, quem escreveu este salmo foi Davi. Até mesmo porque este salmo se encontra inteiro no cântico que Davi entoou ao Senhor, lá em 1 Crônicas, capítulo 16, do verso 23 a 33. Quando Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém novamente. Então ele entoa esse cântico de louvor ao Senhor. E no seu cântico nós encontramos este salmo inteiro ali. Então, temos todas as razões para crer que foi Davi quem escreveu este salmo. Mas Davi nos mostra que Deus é o nosso único, é o único Deus vivo. E ele faz um contraste entre os deuses, no versículo 4, e o nosso Deus, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. E o que são os deuses dos povos? Verso 5, são ídolos. E aí Davi, ele usa duas palavras ali, para fazer um jogo de palavras, para mostrar a diferença entre Deus, o nosso Deus, e os deuses. A palavra deuses, aqui, ou melhor, a palavra ídolos, aqui no texto, é Elilim, no hebraico. E a palavra que é traduzida como Deus, com D maiúsculo para nós, é Elohim. Então Davi
Pronuncie essas duas palavras. Eles são Elilim. E o nosso Deus é Elohim. Ele faz um jogo de palavras ali para mostrar que o nosso Deus é o Deus Altíssimo, aquele que está acima de todos. Por quê? Porque Ele é o único Deus vivo. Os deuses não passam de invenções dos homens, invenções dos corações pecaminosos, nada mais. Mas nosso Deus é o Criador do céu e da terra, como nós vemos Davi afirmando neste salmo. Agora, a partir do verso 7, nós vemos mais duas verdades sobre Deus. Proclamando a glória do Senhor entre as nações, nós devemos mostrar que Deus é digno de todo o louvor. Olha só o verso 7 a 9. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória devida, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Deus é digno de todo louvor. O verbo que está traduzido aí por tributar, o verbo hebraico yav, que significa dar, entregar, dar a Deus. Ele é repetido 3 vezes: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Davi havia feito o mesmo lá no versículo 1 e verso 2, com o verbo cantar. Ele repete 3 vezes o verbo cantar. E aqui ele repete a mesma estrutura do salmo. Na segunda metade do salmo, ele repete a mesma estrutura. Ele começa novamente repetindo um verbo importante aqui no texto, 3 vezes, para enfatizar que nós devemos tributar ao Senhor. É um imperativo, é uma ordem. Tributar ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor todas as terras. Todas as nações são convocadas a adorar o Senhor, porque de todas as nações Deus constituirá o seu povo, a sua igreja. Começou com o povo de Israel, mas é para todas as nações. O termo igreja universal não tem nada a ver com aquela seita herética lá do Edir Macedo. A igreja de Cristo é universal, ou seja, ela é católica, ela é universal, ela está presente em todas as nações. E de todas as nações, Deus tem filhos dele em todas as nações. Tal como luzeiros no mundo, faróis que são colocados em lugares estratégicos para iluminar, para trazer luz. Assim os filhos de Deus se encontram em todas as nações. E de todas as nações Deus levantará o seu povo. E nós somos ordenados a dar, a entregar a Deus o que lhe é devido. E a pergunta que vem é: o que é que devemos a Deus? Bem, tudo, né? Mas aqui no texto fica claro para nós: nós devemos tributar ao Senhor todo o nosso louvor. É isso que Davi quis dizer com glória e força. A glória devida ao seu nome. Nós devemos entregar a Deus a glória que é devida ao nome dEle. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. O que quer dizer essas palavras? O que elas querem dizer? A glória devida ao nome do Senhor. O nome de Deus é tão santo. O nome de Deus é tão santo, tão puro, que Deus até tem um mandamento relacionado ao seu nome. Um entre os 10 mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E nós precisamos tratar o nome de Deus com mais seriedade, irmãos. Essas redes sociais que nós temos hoje, na bem da verdade, são verdadeiras redes mesmo, para prender-nos. Você recebe ali um vídeo, um áudio, com uma piadinha com o nome de Deus no meio. Uma piada, às vezes nem é uma piada infame, é uma piada até engraçada, mas o nome de Deus está numa piada. O nome de Deus está numa piada.
que você tem que fazer? Delete aquela mensagem. Não passe para frente. E se a pessoa é conhecida, admoeste essa pessoa. Se é um crente, pior ainda. Admoeste-o com firmeza, porque ele está permitindo que o nome de Deus seja colocado em piadas. Eu rendo a Deus a glória devida ao nome dele. Agora, como que eu vou usar o nome de Deus? Como que eu não uso o nome de Deus em vão? Bem, eu vou tratar com vocês nas próximas lições na escola dominical sobre os 10 mandamentos. Vamos ficar aí alguns meses, talvez alguns anos, trabalhando aí os 10 mandamentos com os irmãos. E falaremos exaustivamente sobre cada um deles, seguindo ali o catecismo maior. Mas observe, meu irmão, que toda vez que você usa o nome de Deus, e você não tem a intenção em usar o nome dele para apresentá-lo gloriosamente aos homens, você usa o nome de Deus não com uma intenção de adoração a Deus, ou de revelar quão grande é Deus. Toda vez que você coloca o nome de Deus numa conversa, ou numa expressão qualquer, você está quebrando o segundo mandamento. Você não está dando a glória devida ao nome dele. Havia uma ideia nos tempos antigos de que se você soubesse o nome da divindade, aquela divindade agora passava a ser sua serva. Ela servia você, porque você agora dominava aquela divindade. O paganismo ensinava isso, óbvio. Com Deus assim, não funciona assim. Moisés perguntou: qual é o nome do Senhor? Caso Faraó pergunte em nome de quem você está falando. Eu vou dizer, o que eu vou dizer para ele? Yahvé. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome de Deus, né? Há uma discussão toda aí, né? Como que se pronuncia? Jeová, Yahvé, Javé, Jeová, Yehová, Yahweh, sei lá. Não sabemos. Não sabemos, porque o nome de Deus, ele não era pronunciado. O judeu tinha tanto medo de pronunciar o nome de Deus em vão, que ele não pronunciava. E chegou até a criar alguns exageros. Os escribas, por exemplo, naquela época não tinha impressoras, né, máquinas de copiar, não tinha nada disso. Então, era tudo à mão. Ele pegava o texto bíblico, contam as tradições judaicas que os escribas chegavam ao ponto de ter uma pena, né, eles escreviam ali usando tinta, né, tinha uma pena ali, um instrumento comum e um instrumento de ouro. Ele usava esse instrumento de ouro todas as vezes que ia escrever o nome, como aparece na nossa Bíblia, né, Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o nome Yahvé. Lá. E então eles escreviam o nome de Deus, guardava ali a pena, e pegava a pena comum e continuava escrevendo o texto. Quando aparecia o nome de Deus, pegava a pena de ouro e escrevia com o nome de Deus com a pena de ouro, mostrando respeito. Alguns dizem até que eles se trocavam até a túnica que eles estavam vestindo. Aí você pega um texto, por exemplo, que o nome de Deus, em 5 versículos, aparece 10 vezes. Imagina o exercício que era. Há alguns textos antigos que não, em vez do nome de Deus, aparece um espaço em branco. E os estudiosos então entenderam que ao invés de escrever o nome de Deus, eles simplesmente deixavam em branco para não escrever em vão o nome de Deus. Exagero, né, irmãos? Mas interessante que toda vez que a gente perde a noção da glória de Deus, a gente cai para um exagero, ou para o banalismo, ou para o legalismo. Se os judeus antigamente tinham todo esse respeito com o nome de Deus, hoje o nome do nosso Deus está até em piadas. Nós deveríamos nos corar de vergonha de ouvir o nome, o santo nome de Deus sendo tomado em vão. Não brinquemos com esse nome é santo.
quando Manoá, pai de Sansão, chegou em casa e a esposa dele disse para ele: olha, recebemos a visita do anjo do Senhor. E ele disse que eu serei mãe de um menino. Mas e aí, você não perguntou nada para ele, quem ele é, o nome dele e tal? Eu não sei. E aí então ele orou, o Senhor pediu a Deus que mandasse novamente o anjo para ensiná-lo a criar o filho dele, criar Sansão. E aí então ele pergunta para o anjo: qual é o teu nome para que eu te adore, para que eu te reverencie? Meu nome é glorioso. Nós temos que entender, irmãos, que todas as vezes que entramos nesse lugar para adorar o Senhor, ou em nossa casa, quando tomamos a palavra de Deus e vamos realizar um culto ali doméstico, ou vamos orar ao Senhor, seja como for, nós temos que entender que estamos na presença do Deus que é glorioso. E enquanto nós não entendermos quão grande é o nosso Deus, quão glorioso é o nosso Deus, nós não o adoraremos, não daremos a Ele a honra e a glória devidas ao seu nome. Hoje, Deus se tornou aquele amigo que você trata como você trata os seus amigos de futebol no fim de semana. É o amigão. Não é? E ainda tem gente que se justifica dizendo: é porque eu tenho intimidade com Deus. Ora, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Quem se diz íntimo de Deus revela temor na sua vida por Deus. A glória é devida ao nome do Senhor. E aí no verso 8 diz: trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Davi tinha em mente aqui o sistema de culto naqueles tempos, né? Ele tinha em mente como que funcionava. As pessoas entravam nos átrios do tabernáculo, do templo do Senhor, e ali traziam ofertas ao Senhor, oferendas ao Senhor. Haviam vários tipos de oferendas, vários tipos de ofertas, desde animais sacrificados até cereais tostados eram apresentados ao Senhor. E aqui Davi fala: trazei as oferendas. Né? As oferendas eram sacrifícios que deveriam ser levantados, erguidos na presença de Deus, ou que deveriam subir à presença de Deus. Pois é isso que significa a expressão no hebraico, né? Que foi traduzida aqui por oferendas. Né? Siu minha é a palavra no hebraico que significa oferendas, né? Sacrifícios erguidos, levantados na presença do Senhor. Além disso, Davi convoca todas as nações dizendo: adorai o Senhor. Verso 9. O verbo aí traduzido por inclinar-se na presença do Senhor, adorar, né, no hebraico, a tradução dele, a tradução literal seria inclinar-se, prostrar-se diante de Deus. Adorar é isso, é nos prostrarmos diante do Senhor, nos rendermos na presença dele. No Salmo 95 nós vimos isso. Que a adoração significa rendição. Nós devemos nos render a Deus. Não o louvamos de fato, enquanto não nos prostramos e rendemos de coração todo o nosso ser a Ele. Se você não render a Cristo a sua vida, se você não render a Deus cada área do seu coração, cada parte da sua vida, você não entregar a Cristo Jesus, não confiar a Cristo Jesus, cada área da sua vida, cada situação do seu viver, cada dilema, cada pensamento seu, cada sofrimento que você passa, cada alegria que você tem, se você não rendê-los na presença do Senhor, prostrar-se diante do Senhor, entregando a Ele como uma oferenda, você não adora, você não estará adorando o Senhor. Você estará cantando canções
fazendo orações, lendo textos bíblicos, mas não estará adorando de fato. Porque adoração é rendição. Um exército vem contra outro exército. E aí um dos exércitos percebe que não tem como vencer o inimigo. E a única maneira de ficar vivo é se eles se entregarem. Nós vamos nos render aos nossos inimigos. Mas eles não vão adorar os inimigos. Eles não vão ter atitudes de amor para com os inimigos. Não é esse tipo de rendição que Deus quer de nós. Porque, a bem da verdade, nós éramos inimigos de Deus. Em Cristo Jesus, Ele se reconciliou conosco. Não somos mais inimigos do Senhor. Ele se reconciliou conosco. Ele nos perdoou, seja qual for o nosso pecado ou os nossos pecados, Ele nos perdoou. Nos reconciliou. E justamente porque Ele nos deu essa graça, essa salvação maravilhosa, esse perdão tão maravilhoso, nós devemos agora, cada parte, cada faceta da nossa vida, render a Ele, confiar nele, prostrar diante dele e entregar para Ele como uma oferenda. E adorá-lo com todo o nosso coração, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é digno de todo louvor e de toda a sua glória. Enquanto não ficamos vislumbrados com a beleza da sua santidade, o que deve ser um ato não só de mera admiração, mas sim um ato de rendição, de um ato revestido de temor e amor por Deus, enquanto nós não ficarmos embevecidos com a beleza da santidade de Deus, nós não o adoraremos de fato. E eu tenho repetido isso para os irmãos. Por que nós muitas vezes não adoramos a Deus dessa forma? Por que muitas vezes não conseguimos adorar a Deus? Não conseguimos ver essa beleza de Deus, embora ela seja tão evidente? Sabe por quê? Porque nós somos autocentrados. Nós estamos focando em nós mesmos. Somos egocêntricos. Queremos só que Deus resolva os nossos problemas. Nós só queremos que Deus dê um fim em nosso sofrimento, dê um fim em nossa dor. É só isso que a gente quer. A gente não quer se render a Deus, porque rendição significa o seguinte: eu estou entregando ao Senhor o controle da minha vida. Eu não controlo a minha vida. Eu não mando em mim. Quem manda em mim é o Senhor. Quem manda em mim é Deus. E meus irmãos, nosso coração não quer ninguém mandando em nós. Nós ainda continuamos engolindo aquela mentira, aquela isca mentirosa que Satanás jogou lá no Éden para Eva. Você pode ser igual a Deus. Se você fizer o que eu estou te propondo, você será igual a Deus. E para que você vai se submeter a Deus, se você pode ser igual a Ele? E nós estamos acreditando nisso. O homem acredita nessa mentira até hoje. E por isso o homem não se rende a Cristo Jesus. Por isso muitos procuram até o Senhor Jesus, mas não o adoram, porque estão querendo receber bênçãos dEle, mas não querem compromisso nenhum de amor e de adoração a Ele. E meus irmãos, não há possibilidade alguma do coração humano ser feliz de fato, se ele não adorar a Deus, se ele não viver para a glória de Deus. A pergunta número 1 do Catecismo Maior e do Breve Catecismo é a única que todo mundo sabe, né? A gente precisa decorar o restante, né? Mas a primeira a gente sabe, né? Pelo menos essa. Qual é o fim principal do homem? Ainda bem que os nossos irmãos lá de Westminster colocaram essa pergunta logo no começo.
para que a gente entenda que até mesmo decorar as outras tantas perguntas que tem, é em decorrência dessa primeira, é para a glória do Senhor. Mas por que nós fomos criados? Qual é o fim, a finalidade da sua existência? A resposta é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Viver para a glória de Deus e deleitar-se na glória de Deus. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Na beleza da santidade de Deus. Não existe beleza maior do que essa. Não existe algo mais belo do que a glória do Senhor. Eu destaco aqui uma verdade que se encontra implícita nessas palavras, desses versículos. Todos os povos são chamados à adoração a Deus nos moldes que Ele havia estabelecido ao seu povo de Israel. Em outras palavras, todos os povos, não importa qual seja a sua nacionalidade, a sua cultura, o jeito de adorar a Deus é um só. Eu fico passado quando eu escuto missionários falando da África, dizendo, lá na África nós adoramos dançando, nós adoramos fazendo isso, fazendo aquilo outro e tal. É a cultura nossa. Irmãos, não somos chamados a adorar a Deus através da nossa cultura. Nós somos chamados a adorar a Deus do jeito que Ele determina em sua palavra. Ah, pastor, mas o jeito que nós adoramos é a cultura dos europeus, dos missionários europeus que trouxeram para nós, e nós estamos adorando igual aos europeus, aos missionários europeus. Não. Eles entenderam como é que Deus revela nas Escrituras o jeito que Ele quer ser adorado. E não importa se eu sou brasileiro, africano, alemão, chinês, japonês, não importa. Há só um jeito de adorar a Deus. Não estou propondo aqui voltarmos aos rituais do Antigo Testamento, sacrificando animais, como alguns aí você fala, pastor, mas isso é um absurdo. Não, é um absurdo mesmo. Mas você vê igrejas por aí fazendo a arca da aliança e carregando ela nos ombros, fazendo peregrinação com essa arca, uma suposta arca da aliança, pelo Brasil. Você vê igrejas por aí colocando elementos do judaísmo no culto. E isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso. Não estou falando dessas coisas, porque todo o sistema de culto do Antigo Testamento cumpriu-se na pessoa de Jesus. Hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, ou seja, por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Cada parte do nosso culto, se ela não aponta para Cristo Jesus, se ela não fala do sacrifício de Jesus, se ela não mostra a sublimidade do sacrifício de Jesus e a importância que devemos dar a isso, não estamos adorando a Deus conforme Ele quer ser adorado. A gente não tem que ficar inventando coisa, irmãos. Semana que vem nós vamos colocar uns holofotes aqui com giroflex, a gente não sei o nome daquele negócio, e vai ficar aqui girando, fumacinha e tal. A gente não precisa ficar inventando isso. Não, pastor, isso aí é estratégia para chamar a atenção das pessoas. Isso é estratégia de boate. Isso não é estratégia de igreja. Cristo disse, quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Se as pessoas nessa igreja, que estão vindo para essa igreja, não estão sendo atraídas pelo Cristo que foi levantado na cruz, e que foi levantado do túmulo, qualquer forma de atração que nós usarmos, será nada mais, nada menos do que metodologia carnal, humana, sugestão de demônios. Se você vem aqui para adorar o Senhor, não vem por causa do Cristo que foi levantado na cruz
e do sepulcro, se você não vem aqui por causa dele, a sua motivação está errada. Se você confia que Deus aceitou a sua adoração, porque você cantou bonitinho, porque você orou direitinho, porque você se comportou durante o culto, o tempo todo, ficou quietinho ouvindo. Se você está olhando para você, achando que é por sua causa que Deus aceita a sua adoração, entenda uma coisa, você não entendeu nada. Você não entendeu nada do Evangelho. Temos que adorar a Deus por causa de Jesus, o Cristo que foi levantado. Ele disse, eu atrairei muitos a mim. Cristo não precisa da minha criatividade para atrair pecadores. Ele é glorioso, Ele é o único Deus vivo. Ele tem todo o poder. E Ele atrai os pecadores pelo seu amor, pelo seu poder. Ele sabe como fazer isso. A gente não tem que ficar inventando coisa, irmãos. A gente tem que confiar no Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Só nele. Deus é quem determina como Ele quer ser adorado, e não é a nossa criatividade que deve determinar a nossa adoração, mas sim a vontade de Deus. Ele requer a mesma adoração de todos nós. Tanto os judeus no Antigo Testamento, quanto nós hoje, adoramos a Deus por meio de Jesus. Tudo que os judeus fizeram em se tratando de louvor a Deus no Antigo Testamento, eram sombras daquele que viria, o Senhor Jesus. Jesus veio, agora nós adoramos a Deus olhando a realidade, olhando o que aconteceu. Olhando para a cruz, olhando para Cristo. Qualquer culto ou ato de adoração a Deus que não for por meio de Cristo, além de não ser um culto a Deus, também é um insulto. Tem muito culto que não é culto, é insulto à glória de Deus e à sua majestade. Deus nos livre de tamanha impiedade, irmãos. Por fim, proclamando a glória de Deus entre as nações, nós devemos mostrar que Ele é o Rei e Juiz das nações. Versos 10 a 13. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. A parte final deste salmo nos mostra que Deus é o grande rei e o juiz de todas as nações. Ele é o juiz de toda a terra, de todas as nações. Ninguém escapa do seu reinado. Ninguém escapa do seu juízo, da sua justiça. E aqui nós vemos tanto o aspecto presente como o aspecto futuro do reino de Deus. Ou seja, o que Deus está fazendo hoje e o que Ele fará no futuro. Uma vez salvos e transformados por Ele em filhos dEle, agora nós temos a seguinte ordem. Dizei entre as nações, ou seja, proclamem entre as nações. Nós temos uma mensagem a ser proclamada. E essa mensagem é, reina o Senhor. Essa é a mensagem. Dizei entre as nações. O que eu tenho que dizer? Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. 3 verdades aqui. Primeiro, Deus reina. Ele é o rei absoluto. Segunda verdade, Ele firmou o mundo. Irmãos, firmar o mundo não significa só colocar a terra lá no espaço, o globo terrestre lá no espaço. Também isso. E isso eu fico maravilhado. Eu gosto muito já falei para os irmãos que eu gosto muito de ver essas coisas do espaço, sideral, cometas, meteoros, lá. Aqui não. Gosto de ver essas coisas lá. Diz que no dia 3 de outubro agora, de 2019, tem um meteoro de mais ou menos uns 300 metros de comprimento, de tamanho, com algumas milhares de toneladas. Se ele entrar na órbita terrestre, é um abraço. Então, dia 3 de outubro, hein? Se prepare.
Mas aí na mesma hora que eles dão esse susto na gente, né, eles falam, mas fiquem tranquilos, é uma possibilidade muito remota. E eu fico pensando, irmãos, quantos corpos celestes passam pela Terra constantemente e nenhum deles nos atinge. Segundo os cientistas, esse meteoro de 300 metros, o que é um meteoro de 300 metros para um planeta do tamanho da Terra? Mas ele vai entrar na atmosfera, se ele entrar, com uma velocidade acima de 45 mil quilômetros por hora. Isso é o suficiente para provocar uma destruição a nível mundial. Você vê? Um pedregulho desse, comparado à Terra, é um grãozinho de areia. Pode fazer isso com a gente. Deus firmou o mundo. O que protege a Terra não é a órbita dela, não é a atmosfera dela, não é nada disso que protege a Terra, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Outra verdade no verso 10, ele julga os povos com equidade. Agora falando das pessoas que estão na Terra, né? Embora Terra aqui não significa o planeta Terra. Esse conceito é bem mais recente. Aqui, Terra, o mundo aqui significa onde as pessoas estão. Deus não só cuida das coisas, mas Ele também julga as pessoas e as julga com equidade. Ele não é um juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Ele não é. Não. Ele é o supremo juiz. Perante quem esse Supremo Tribunal um dia vai prestar contas. E eu quero estar lá para ver. E estarei lá para ver. Só que eu não vou apenas ver, eu também prestarei contas. Nós prestaremos contas. O crente, os servos de Deus prestarão contas não para receberem condenação, até mesmo porque eles não serão condenados. Já estão salvos. Mas cada um prestará conta a Deus. Esse é o aspecto futuro do reino de Deus. Ninguém escapa. Ninguém escapa do juízo do Senhor. E Ele é justo no seu julgar. O aspecto futuro também, aqui nós vemos no verso 11 a 13. Alegrem-se os céus, folguem o campo, regozijem-se na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Deus vai julgar. E Ele usará como critério a sua justiça, a sua equidade, a sua fidelidade. Mas aqui os versos 11 a 13 nos remetem ao texto que foi lido aqui na liturgia, de Romanos 8, 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O que esse texto está dizendo para nós? Deus vai restaurar essa criação. No dia da volta de Cristo Jesus, depois do juízo final, toda a criação será restaurada e será glorificada. Será glorificada. Então quer dizer que o céu vai ser aqui na terra, pastor? Irmãos, eu sei que a criação vai ser restaurada. E a criação hoje geme. Esses cataclismos que nós vemos aí na natureza, nada mais são do que a natureza gemendo por causa do pecado do homem. Porque foi desde que o homem pecou que essas catástrofes passaram a fazer parte da nossa existência. A criação foi submetida involuntariamente, né, ou não voluntariamente, por causa do pecado. A ganância do homem faz ele destruir tudo. A ganância dos seres humanos faz com que os homens queiram destruir tudo ao seu redor. E nós temos visto o que está acontecendo com a criação. Nós devemos cuidar da criação. Né?
O crente não precisa participar de ONG para defender a Amazônia, tá? Ainda mais porque 98% dessas ONGs aí é tudo coisa de bandido. Coisa de gente à toa que não tem nada para fazer na vida, a não ser infernizar a vida de quem trabalha. Gente que não aguentou pegar no cabo da enxada e trabalhar, foi resolver pegar uma bandeirinha e protestar. Crente não precisa de participar dessas coisas para defender, não. Você já separou o seu lixo reciclável? Você já cuidou? Seus banhos têm sido demorados? Né? Ah, pastor, a minha conta de água e de luz quem paga sou eu. Não, a natureza está pagando tudo isso. Temos que usar com sabedoria, com boa mordomia, aquilo que Deus nos deu. Né? Também não vamos fazer disso uma religião. Eu não vou sair de casa, de carro, porque vai poluir o ar. Não é assim também, né? Temos que usar com sabedoria. Mas, deixando essa parte de ecologia para lá, só quis dizer que crente tem todos os motivos para cuidar da natureza. Mas haverá um dia, na volta do Senhor Jesus Cristo, quando tudo isso aqui será restaurado. Será expurgado, quando Pedro fala que os elementos se desfarão abrasados, né, pelo fogo. O fogo divino purificará esse mundo, essa criação de todas as suas sujidades e impurezas causadas pelo pecado. Ah, então pastor, o céu vai ser aqui? Não sei, não me importa também, porque para mim o céu é onde Cristo está, e o que importa é que eu estarei com Cristo. É isso que me importa, se é lá em cima ou aqui na terra, não tem problema. O que vai fazer tudo isso aqui ser belo é aquilo que sempre fez as coisas belas. A beleza da sua santidade. A beleza de Deus. A beleza de Deus. Quando Apocalipse fala que lá nós não precisaremos do sol, porque o brilho da glória do Senhor iluminará a Jerusalém celestial. Ele está mostrando para nós a beleza de Deus. Nós ficaremos tão embevecidos com a glória do Senhor que não sentiremos falta de mais nada. Ah, eu anseio por esse dia, irmãos. Como eu quero ver esse dia chegar. Como eu quero estar lá. Como eu quero ver isso acontecer. Que esse mundo é belo. Os ipês rosas, laranjas, o pôr do sol no mês de setembro, né? São lindos demais, mas não se comparam com a glória que nós veremos, com a glória dos céus, com a glória de Deus. Não há beleza maior do que essa. E nós devemos almejá-la, esperar por ela. Mas não se esqueça, Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Se nos causa tristeza a maldade, a injustiça, a mesquinhez dos homens, os quais nos provocam grandes danos, quem aqui já não foi perseguido por causa da sua fé em Cristo? Nós devemos nos alegrar no fato de que Deus virá julgar a terra. E quando Ele fizer assim, quando Ele vier e julgar a terra, será de acordo com a sua justiça e fidelidade. Deus é a medida da sua justiça. Ele próprio é a medida da sua justiça. Agora, enquanto os filhos de Deus podem descansar e deleitar-se nessa verdade maravilhosa, nessa esperança da glória de Deus, os ímpios devem temer, devem ter medo, pavor desse dia, porque esse dia será sobremodo terrível. Terrível para os ímpios. Pensar no dia da volta de Cristo lhe enche o coração de alegria? Suas tristezas e angústias se desfazem quando você
se recorda de que em Cristo você tem tudo o que precisa, especialmente a glória eterna? Você tem tentado fazer justiça com as suas próprias mãos? Ou tem esperado em Deus e em sua justiça e fidelidade, as quais são a única forma de extinguir a maldade e a injustiça dos homens? Irmãos, não é a nossa justiça que vai corrigir os erros desse mundo. Não estou dizendo também que nós devemos cruzar os braços e não fazer nada, não é isso. Como justos, nós não podemos nos calar diante da injustiça, pelo contrário, temos que denunciar a injustiça. Mas, irmãos, não nos enganemos, não seremos nós quem poremos fim à injustiça dos homens, à maldade dos homens. Quem fará isso é aquele que é o juiz de toda a terra, o supremo juiz, o grande rei, o justo rei, que virá para exercer a sua justiça sobre os perversos. De que lado você estará nesse dia? De que lado você estará? Do lado dos filhos de Deus que contemplarão a glória dele? Ou você estará do lado daqueles que sentirão o peso da ira de Deus por causa dos pecados? De todas as questões que você tem que pensar, de todas as preocupações que você tem, essa deveria ser a única que deveria ocupar o seu coração. Nenhuma outra deveria ocupar o seu coração como essa. Somos chamados para proclamar a glória de Deus nesse mundo. Que outra mensagem não seja encontrada em nossos lábios, além dessa. Amém.